Cheguei! Quem é você? Eu sou a Culpa! O que você tá fazendo aqui? Eu vim pra ficar. Deixou o bebê sozinho! Ih, tá perdendo peso, hein? Larga seu marido pra você ver o que vai acontecer. Atrizes, artistas, empreendedoras, educadoras, esposas, mães, influenciadoras, criadoras de conteúdo e, como deu pra perceber, acumuladoras de funções. Eu tô falando das amigas Ariane Ferrari e Fabiana Godoy. Chegamos, porque aqui pode ser. Gente, eu adorei essa apresentação. Eu quase que não bebi depois de brindar. Eu também não bebi. Pode. Pera lá, vamos beber. Tenho duas coisas pra falar. Uma é, que bom que a gente não tava fazendo nada e resolveu fazer um podcast. E a segunda é que eu amei essa apresentação, cara. É muito maravilhoso, porque me dá muita preguiça explicar. O que você faz? Nossa, eu sou mãe, eu tenho uma marca de óculos, eu sou criadora de conteúdo, eu sou atriz, você é educadora, trabalha com música, trabalha com criança, você é empresária. É muito difícil explicar, né, tudo que a gente é. Então, eu amei essa abertura porque ela é autoexplicativa, não é maravilhosa? Maravilhosa. Vocês Ariane, o que você faz? Fala aí. Ô, gente, vocês que estão ouvindo aqui nosso Cinecast, ou vendo nosso Cinecast, vocês conseguiram captar tudo aquilo que a gente faz? E aí, como a gente tava fazendo nada, fizemos um podcast. Agora, eu quero explicar o seguinte. O que é esse espaço aqui? Explica aí, Fabi. O que é esse espaço? Por que esse podcast existe? Esse podcast existe pra gente falar de coisas que estão aqui, guardadinhas dentro da gente, que a gente não tem espaço nas redes sociais, porque a gente sempre tá, né, influenciando, contando, educando, sendo mãe, sendo isso, aquilo. E onde que a gente vai falar sobre as nossas angústias, sobre as nossas aflições, sobre aquela coisa que tá aqui dentro, guardadinha, que precisa sair e que precisa trocar. Então, nada melhor, claro, do que com uma amiga, né? Eu pensei muito em fazer um podcast, mas eu não sabia como, nem com quem. E foi um encontro, né, Ari? Mas quando eu pensei... A primeira pessoa que eu pensei foi na Ariane. Mas isso ficou guardadinho também, assim como as angústias, como as coisas. Eu pensava, nossa... porque a Ari, ela me influencia. Gente, essa mulher aqui me influencia. A Ari é maravilhosa, assim. Nossa, eu lembro quando ela tava grávida da Antonella. Foi quando eu comecei a te seguir, porque eu tava grávida do Mikael também. Aí eu ficava, gente, aprendendo um monte com você e achando sempre o máximo. Uma diva. Uma vez eu vi ela aqui, tirando umas fotos aqui no restaurante aqui perto de casa. Ai, meu Deus, Ariane! Ariane tá aqui! Nossa! E daí a gente foi ficando mais próximo, a gente se encontrou. Aí e ela com esses temas, né? Falando da educação, dos alimentos, da criação do filho. E eu me identifico muito, sempre me identifiquei. E eu falei, eu preciso chamar a Ariane pra fazer um podcast. Mas isso ficou guardadinho ali, né? Porque eu não sabia quem que a gente ia chamar pra filmar, como é que ia ser tudo. Aí ficou ali. Que eu cheguei. Até que um dia, Ariane, Fabi, quero falar com você, vamos conversar. Eu pensei que ela fosse falar qualquer coisa. Menos vamos fazer um podcast. Aí ela falou, vamos fazer um podcast. Eu falei, tava pensando nisso. Você acredita que eu tava pensando nisso? E eu tava pensando em você. Que maravilhoso que a gente se pensou. Porque, assim, pra mim, não tinha outra pessoa. Primeiro, pela admiração profunda que eu tenho por você. Como profissional, como mãe, como tudo. Pra quem não sabe, a gente se conhece desde a infância, mas a gente não era amiga. A gente circulava ali nos mesmos lugares, na mesma cidade, mas a gente não era amiga. A gente se aproximou nas nossas gestações. Mas depois eu fui conhecer o trabalho da Fabi. Quando a Antonella nasceu, me mandou um CD. Pra quem não sabe, é um compact disc. É uma coisa que hoje em dia você só encontra em museus. Não é um objeto. Ou na casa de gente velha. Ou na casa de gente velha. Na minha tem vários CDs, inclusive. Nossa, eu tenho coleção de CD da Betânia. Eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. E dá dó, né? De jogar, de dar. Mas enfim, chegou um CD da Fabi lá em casa. Eu ouvi, falei, gente, ela canta aquilo que eu penso?
que mulher é essa? Daí eu também comecei a acompanhar o trabalho dela, maravilhosa, mãe, profissional. E depois a gente se aproximou nas gestações. E daí eu amo ela e eu não quero largar ela nunca mais. Eu quero fazer tudo junto com ela. E eu falei, eu vou mudar pra cá. Hoje, a gente... uma pessoa perguntou pra mim, falou assim, você tá morando aqui? Eu falei, praticamente. Praticamente, porque... Ai, vocês estão de sociazinhas, né? Eu falei, nós estamos de sociazonas. Porque a gente tem vários projetos que a gente quer fazer junto. E esse é um deles, que nasceu justamente porque a gente não tem espaço pra ser a gente mesma, que a gente não tem um espaço pra ser só a Fabi, só a Ari, e a gente falou, não, a gente precisa de um espaço desse, e não só ter um espaço desse, mas como oferecer um espaço desse pras mulheres. Então sejam muito bem-vindas e sintam-se em casa nesse momento aqui. Sintam-se em casa, vamos brindar. Vamos Porque brindar. hoje é o nosso primeiríssimo podcast de muitos. E só pra explicar uma coisa muito importante, peraí que eu vou beber. Esse não é um podcast qualquer, esse é um cinecast. E por que a gente chama de cinecast? Porque a gente tem aqui uma linguagem de cinema, que a Talamonte Filmes está aqui trazendo pra gente. Vocês estão vendo, vocês vão ver que é um pouco diferente. Se você tá só ouvindo a gente pelas principais plataformas de áudio, tem a oportunidade de ver a gente no YouTube, no Instagram, porque você vai ter uma experiência completa. Se não, tudo bem, ouve a gente, tamo junto, não tem problema nenhum. Mas a gente vai trazer nesse podcast... Nesse Cinecast, a gente vai trazer não só assuntos muito gostosos, importantes, divertidos, leves, densos, pesados, mas a gente também vai trazer o nosso lado atrizes e artistas, que a gente vai trazer esses reels que a gente traz personagens, a gente vai trazer música, vocês vão ver hoje nesse episódio, ouvir que a gente vai trazer música. Então, vai ser uma coisa muito legal. A gente tem um encontro marcado aqui toda semana, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui esperando você. Então, você tem um horário marcado na sua agenda. Com um novo episódio, às vezes com visita, às vezes não. Exatamente. Então, é a hora que você, mulher, mãe, botou a criança pra dormir, pega a sua tacinha de vinho, põe seu fone e só vem. Só vem que a gente tá te esperando. Só vem. Porque o que a gente vai falar são assuntos que tá dentro de todo o universo feminino, materno. Começando hoje pela culpa. É isso, a gente chega e aí não tinha assunto melhor, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Será? Sim. Vamos começar esse episódio então e eu vou já começar te perguntando uma coisa. Você lembra quando foi a primeira vez que você sentiu a culpa depois de virar mãe? Aí parece que já vem um peso, né? Quando fala de culpa, assim, já sente... Uau. Mas é engraçado que a gente estava conversando aqui antes e acho que a minha maior culpa, assim, não é nem se a criança tá assada, é culpa da mãe, porque isso, sim, acontece. Mas no meu caso, a minha maior dificuldade, assim, é com o trabalho. Assim, foi o que sempre... Né, imagina, a Lua tá com 22 anos. Eu lembro dele desde pequenininho, porque eu sempre gostei muito de trabalhar fora, né? Morando em Botucatu, indo para São Paulo, viajar bastante, taraná. E sempre essa questão do trabalho. Então, se eu lembro, assim, de eu viajar, dele ficar pequenininho em casa e eu ficar com esse exercício. Não, ele precisa, né, de uma mãe feliz, ele precisa de uma mãe bem. E se eu ficava só sendo mãe, o tempo integral, assim, sem trabalhar, eu vi que eu tava muito mal, assim. Você era tão nova, né? Nossa. Você já tinha essa percepção, assim? Já tinha. Que madura ela. Não, esse equilíbrio, né? Porque, mas ele tá aqui, mas eu preciso trabalhar, né? E como equilibrar isso? Até hoje, né? Bom. A minha primeira culpa, voltando lá no comecinho da minha maternidade, a minha primeira culpa foi já com a Helena. A primeira filha que eu tive e perdi no ventre, né? E depois da perda, é muito louco como vem a culpa já, assim, de tipo... Será que eu fui fazer caminhada e foi por isso? Será que porque eu não vi antes? Será que até depois que ela saiu, enfim, né? Eu falei, gente... Eu devia ter esperado mais. Eu esperei uma semana com a minha filha morta dentro de mim... E ainda assim, eu sentia culpa por não ter esperado mais. E eu falava assim, eu devia ter esperado mais. Eu devia ter feito outro ultrassom. Eu fiz ultrassom, eu vi que ela tava morta na minha barriga. Mas eu falei assim, eu preciso de outro. Por que eu não fiz outro pra ter certeza absoluta? Eu já tinha certeza absoluta. Mas aí depois eu fiquei me culpando porque eu não tinha feito um segundo, terceiro, quarto ultrassom. Sabe, umas coisas assim muito loucas? Então a minha culpa, ela nasceu
junto com a maternidade da Helena, da filha que eu perdi na barriga. E depois a minha segunda maternidade, assim, né, com a Antonella desidratou no segundo dia de vida. Segundo dia de vida. E aí eu, assim, um bebê recém-nascido, com febre, desidratada, o caramba, 4. Nossa, porque eu fiquei amamentando ela a madrugada inteira. Ela chorava, eu botava no peito. Ela chorava, eu botava no peito. Ela chorava, eu botava no peito. E aí ela foi fazendo muito esforço, tava muito calor, não sei o que. Ela gastou todas as calorias ali e não tinha nem descido leite, o colostro e tal. Mas assim, ela acabou desidratando porque tava muito calor e ela precisava de água. Não era nutriente, era água mesmo. E daí eu falei assim, meu Deus, eu não devia ter colocado ela no peito a noite inteira, toda vez que ela chorava, porque ela ficou ali fazendo esforço. Meu Deus, eu desidratei minha filha. Não, gente, não fui eu que desidratei, foi o clima, foi a situação, não fui eu que tenho o poder desidratador de crianças. Mas a culpa, assim, eu nasci, por isso que eu acho que esse Reels aí tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Porque eu senti essa sensação, tipo, minha filha nasceu, chegou a culpa de mala e cuia pra ficar. É bem assim mesmo. Você falou da história da Helena, a história do Mikael, né? Que eu perdi o Mikael também com 1 mês de vida. Até hoje, assim, o que eu penso é isso. Tanto é que eu abri uma rede de apoio do Ninho para apoiar gestantes, né? Porque eu senti, assim, que eu fiquei muito estressada. Eu passei por um período muito difícil. Aí eu falei, não, porque eu não consegui me controlar, eu não consegui ficar bem pra gestar bem o meu filho. E por isso que ele teve um probleminha no coração. E por isso... né? Então, assim, é uma questão... Eu fico me perguntando, será que os pais sentem culpa? Você sente culpa, amor? E vocês Sente não também. são pais ainda? Eles não são pais ainda. Eu não sei Então, se é o não mesmo é uma coisa lugar, só da mãe, assim, mas é talvez eu um acho lugar. que em algum momento certamente devem sentir. Não sei se na mesma intensidade, né? Mas porque eu acho que é uma coisa que vem de antes, né? A vida inteira a gente escutou e escuta assim, tem uma criança sozinha no parquinho. Cadê a mãe dessa criança? Gente, a criança se jogou Não no tem chão mãe, do não. shopping fazendo uma baita de uma birra, um show. Nossa, isso aí é culpa da mãe. Porque se fosse meu filho, não tava se jogando no chão. Então, assim, tudo... é culpa da mãe. Porque a criança gritou, é culpa da mãe. Porque a criança tá comendo de boca aberta, é culpa da mãe que não ensinou. Eu nunca ouvi, assim, juro pra você, assim, de um terceiro, de uma pessoa de fora da família, virar e falar assim, isso é culpa do pai. Você já ouviu? Não. Eu acho que nunca ninguém ouviu, porque tudo é culpa da mãe. Então, a vida inteira, a gente ouviu a culpa da mãe, culpa da mãe, culpa da mãe. Então, eu acho que... dá pra ouvir quando a culpa do pai é uma coisa legal. Puxou o pai, olha que legal. Nossa. Isso é bacana, puxou ele o pai. É folgadão igual o pai. Que divertido, não é mesmo? Nossa, que não fosse a mãe a folgada da história. Então, tem isso. Então, eu acho que a gente traz essa culpa de antes, né? De construção, de que a gente foi educado assim. Aí tem a culpa, que eu acho que tem as culpas diferentes. Tem a culpa que a gente mesmo se coloca, que nem... não, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E tem a culpa externa, que é essa culpa da sociedade. São 2 lugares de culpa aí que a gente tá falando diferentes, né? Então, o que é... nossa, é culpa da mãe e, nossa, é minha culpa porque eu fiz isso. Nossa, a criança não dormiu à noite, é minha culpa porque eu hiperestimulei antes de dormir, porque eu dei comida 5 minutos mais tarde. Tudo é motivo de culpa. É uma loucura, né? Assim, uma coisa também que é muito louca é quando a gente faz a transição de mulher pra mãe, né? E que essa culpa vem no meio de tanta coisa que a gente já tá vivendo naquele momento. A gente tá vivendo um puerpério, a gente tá vivendo uma fase nova do videogame. Olha, ontem você era uma mulher, hoje você acordou e virou mãe, tem um bebê no braço e não sei o quê, e a culpa chega junto. Então, tem essa culpa que a gente carrega porque a gente aprendeu, tem essa culpa que a gente que existe porque a gente se coloca. E como que a gente lida com todas essas culpas, né? Tem esse outro lado, assim. Lógico, a gente não é aqui, né, especialista e tudo. Mas a primeira coisa que eu penso quando eu penso na questão culpa, como que a gente lida com essa culpa? Em primeiro lugar, pra mim, é acolher. A gente se acolher mesmo. Não é esperar o acolhimento do outro, sabe? Não, por exemplo, eu deixei minha filha com fome... ela passou do horário de comer porque a gente estava fazendo alguma coisa que não deu para alimentar no momento. Ela ficou estressada, ela ficou irritada, agora ela tá chorando. Logo, a culpa é minha, porque se eu tivesse dado a comida para ela no tempo certo, ela não teria ficado irritada, não tinha se jogado no chão. Então, essa culpa é minha. E aí, a gente fala assim... E se a gente pensasse em outro lugar e falasse assim... Cara,
eu não consegui dar comida no tempo. Não foi porque eu não quis. Eu tava no trânsito, atrasou alguma coisa, a consulta no médico, não sei. Alguma coisa aconteceu para que eu não desse a comida para minha filha. E aí ela ficou, tá tudo bem. Eu fiz aquilo que eu conseguia fazer. Eu fiz aquilo que era possível de fazer. Então, quando a gente traz esse elemento de, cara, eu fiz aquilo que dava e tá tudo bem, eu me libera um pouco da culpa, eu vou me distanciando da culpa porque eu tô sendo gentil comigo e me acolhendo. Eu acho que esse é um dos pensamentos que a gente tem que ter, só que não é fácil. Então a gente tem que fazer tipo exercício, tipo academia, sabe? Toda vez que a culpa vier, falar assim, tá tudo bem, eu me acolho, foi uma coisa que eu realmente precisava fazer, eu fiz o que eu podia fazer e tá tudo bem. E você acha que a culpa tem a questão da culpa por uma pressão, por exemplo? Social, a pressão em cima da mãe, tem a ver pra você ou você acha que não tem nada a ver? Da gente se sentir pressionada e por isso sentir culpa também. Sentir culpa porque as pessoas estão olhando, porque as pessoas estão julgando, porque as pessoas estão falando num comportamento nosso ou do nosso filho. Porque, por exemplo, às vezes você se desequilibrou 1 segundo. E aí você tava assim, nossa, você brincou com seu filho, você deu amor, você deu carinho, você deu risada, você deu tudo. De repente você deu um grito. E esse grito é o julgamento que vem. Então, assim, a culpa é da mãe. Porque olha o grito que essa mulher tá dando. Essa mulher é uma grosseira. Porque essa mulher que tá deseducando essa criança. Por isso que essa criança é assim. A culpa é da mãe. E você sente isso? Você acha que existe essa relação de pressão? Existe, com certeza. Eu acho que o que é legal é a gente sempre pensar no equilíbrio, né? Porque eu acho que aí mora um perigo que muito olho para a sociedade hoje e eu vejo que está acontecendo, que é o seguinte. A gente até então, quando nos falava muito disso, simplesmente a mãe pegava tudo para ela, né? A mãe que não trabalha, a mãe que cuida do filho, a mãe que tem essa responsabilidade de ficar com essa criança e o futuro da criança depende dessa mãe que tá com ela lá diariamente, né? Então a gente veio com isso. Aí, de repente, a gente se sente super culpado e a gente sente ainda, isso tá em nós, no nosso corpo, né? As nossas mães já se sentiam assim, né? Então isso acho que é uma coisa cultural também que vai passando, né? Essa, né? É a mãe. Mas aí onde mora o perigo? Aí as mães já agora estão ficando mais espertas. Tipo, não, isso não é só problema meu. Isso é problema também do pai, isso é também um problema do outro. Da sociedade. Da sociedade, isso aqui. Porque a culpa não é só minha, porque vamos parar com isso. Aí começa a ir para um outro extremo. Que eu acho que mora um perigo, sabe? A gente tem a tendência sempre de ir para os extremos. Por que será que a gente não consegue achar esse equilíbrio? Que é o mais difícil, claro. Mas a gente tem que ficar muito atento. Porque senão aí vira uma displicência. Não é problema meu. A culpa não é minha. A culpa não é minha. É que a culpa é diferente de responsabilidade. Acho que a gente tem que entender muito bem a diferença dessas palavras, você não acha? Porque ser responsável por alguém, por exemplo, né, você ser responsável pelo seu filho, é diferente de você ter que carregar essa culpa. Então, a culpa não é responsabilidade. Não, mas eu sou responsável, por exemplo. Não, meu filho tá lá com 1 mês de vida, entendeu? E eu vou colocar ele na escolinha, mas eu sou responsável por achar a melhor escola para ele. Entende? Onde ele vai ficar das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, porque eu vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar, porque trabalhar me faz muito bem. E pronto. Eu tô sendo responsável. E eu tô bem com isso. Que daí eu acho que é esse outro extremo, entende? Sim. Não dá pra cair nesse lugar, né? Mas é isso que tá acontecendo hoje. Sabe, dos bebês pequenininhos, ou, enfim, sendo largados e abandonados, porque, não é só problema meu, eu sou mãe, eu pari só porque eu tenho essa responsabilidade, mas e o pai? Então, assim, eu preciso trabalhar também igual o pai. Eu acho que é um lugar tão difícil. O problema é que quando a gente sai dessa responsabilidade, falando assim, não, mas não sou só eu, não é só o pai, então eu não vou olhar pra isso, porque eu tenho esse direito. De fato, você tem esse direito, tá? Isso aí é inegociável, o direito é seu. Então, mas o que acontece quando essa mulher, essa mãe, ela sai e se de certa maneira, abre mão dessa responsabilidade? Não tem um ser que vem e ocupa, que é o pai. Então, a responsabilidade não é realmente só da mãe, né? Porque o pai tá se eximindo ali. Porque o pai, se ele não, porque é um bebê. Não, beleza, mas eu tenho que voltar pro trabalho, dane-se.
Aí tá tudo bem. Aí quando a mulher sai, ela não pode. Então, tem que ser uma coisa em conjunto. Entendeu? Tem que trabalhar ali no jogo tete a tete, porque senão é aí que não funciona a coisa. E é aí também que vem a culpa, porque aí a culpa é da mãe. Entendeu? A culpa não é da mãe, a culpa, se é que existe, né? A Eu acho que nem responsabilidade. existe culpado. Não né? existe. A responsabilidade é mútua. Tem que ser dos dois. Não pode ser da mulher. Né? Se é uma decisão, tipo, eu vou deixar o meu filho das 7 da manhã às 7 da noite com 1 mês num espaço, numa escola, numa creche, sei lá é uma responsabilidade que está sendo compartilhada por 2 pessoas. Ou não, ou está sendo decidida por uma mãe que ficou solo enquanto o pai foi embora. Então, assim, quem é a gente para julgar, né? A gente não tem esse espaço. Não, a gente não julga, Não mas tem é esse só pra direito. trazer pra A reflexão. reflexão. Porque assim, então assim, a mãe, ela tá aqui, né, com essa responsabilidade, com essa culpa, tudo em cima dela, do ombro dela, blá, blá. E o pai tem que trabalhar fora. Aí o que acontece? Em vez, assim, pra gente achar um equilíbrio, pra não ficar pesado, né, pra nenhum dos dois, né? Aí o que acontece? Em vez desse pai voltar e também acabar assumindo mais esse lugar dessa responsa da mãe e tudo mais, não, o que acontece muito, a mãe também tá indo. Aí quem que tá sobrando aqui em frente? A criança. Sendo educado pelas telas? A criança. A criança. Né? Então, assim, Alguém tem que se fazer responsável. precisa. Né? Né? Então, assim, tem que vir pra cá, não ir pra lá. Não que esse lugar seja da mulher, Não necessariamente. que esse lugar seja... Pode Mas ser de qualquer precisa. um. É. Pode ser, às vezes é uma... precisa de uma aldeia pra educar uma criança. Exato, imagina. Às vezes nem Mas são as 2 pessoas têm que assumir esse lugar, não as telas, não as instituições apenas, sabe? Enfim, Eu acho que é a base, se né? a gente, vamos parar pra analisar uma coisa? A frase que é o título desse episódio de hoje, que é: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você já ouviu falar nasce um pai, nasce uma culpa? Porque eu não. Não. É uma frase materna exclusivamente. Então, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente carrega essa história e a gente brinca com isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É. Nossa, tô me sentindo tão culpada que eu saí aqui pra tomar um vinho com a minha amiga e deixei minha filha em casa. E ela tá super... Nossa, ela tá super apegada, não sei o que lá. Meu, eu não tenho dúvida que eu sou a mãe que eu posso ser e eu dou o meu melhor pra minha filha todos os dias. Mas ontem eu fui pra São Paulo buscar uma pessoa no hospital com câncer. Olha o nível que a gente chega. Eu cheguei em Botucatu, eram 10 horas da noite e eu recebi uma mensagem da professora. É o 3º dia que a Antonella tá sentindo uma certa resistência de entrar na escola. O que você acha que pode estar acontecendo, tal? Aí eu falei assim, a primeira coisa que eu pensei, lógico. Ontem eu fui dar uma entrevista num podcast. Hoje eu fui pra São Paulo. Entendeu? Ela tá sentindo minha falta. O que pode estar acontecendo? Ela tá sentindo, cadê minha mãe? Entendeu? Automaticamente veio a minha culpa, mas eu não tô deixando minha filha pra... Entendeu? Porque a gente precisa encontrar esses espaços. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e eu vou recuperar, equilibrar os pratinhos. Nem sempre dá pra gente se responsabilizar por tudo. A responsabilidade da minha filha estar sentindo a minha falta é de quem? É minha. Mas eu não posso carregar esta culpa. O que eu posso fazer com essa responsabilidade? Eu posso sair daqui e buscar lá na escola, ter um tempo de qualidade com ela, deixar meu celular no quarto e ficar brincando com ela na sala, olho no olho, sem pegar e olhar para o meu telefone, sem pegar e ter nenhuma interferência externa. E assim a gente vai equilibrando a vida. Não deixe seu filho na tela, não vá para São Paulo resgatar uma pessoa com câncer no hospital, porque você tem que se dedicar ao seu 100%. E mesmo se fosse pra trabalhar, e mesmo se fosse pra sair, passear. pra beber com a sua amiga. Porque você também precisa disso, Exato. né? A gente precisa disso também, desses espaços. Eu acho que é aí que a gente vai encontrando a libertação da culpa. É assim, tá, beleza, isso não é minha culpa. Ela tá resistente de entrar na escola, não é culpa minha. Ela tá sentindo, o que eu posso fazer a respeito disso? Mas essa culpa, cara, sai daqui. A gente precisa esquecer Sai dessa mala que você vai trouxe. Vaza! Vai pra sua casa, minha filha. Então, a gente precisa entender esse lugar de culpa e responsabilidade. A gente precisa entender o histórico que a gente traz. Essa frase que a gente ri. Eu tenho certeza, você, mãe, que tá ouvindo a gente aqui, você já riu alguma vez? Você já viu, né? Também nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu tô me sentindo tão culpada de estar aqui no bar com vocês, gente. Porque eu tô me sentindo culpada, porque eu deixei minha filha. É até um riso nervoso, né? Que mãe não falou isso no encontro de amigas, por exemplo? Todas as vezes acontece ontem isso. à noite, foi aniversário da Nina.
E eu fiquei, né, depois que ela saiu da escola, eu fui com ela pra cima, pra baixo, fomos na pizzaria, cantamos parabéns, aí pensamos no presentinho, aí vai ter a festa do pijama, estamos organizando tudo. Só que a gente chegou e eu tava com um monte de coisa do meu trabalho acumulada. Eu falei, Nini, quando vocês vão tomar banho, brarã, eu vou lá embaixo trabalhar um pouquinho. Mas eu fiquei trabalhando, o horário foi passando. Eu falei, nossa, eu não vou dar boa noite pra minha filha. No dia do aniversário dela. Nossa, como eu sou horrível. Meu Deus, será que eles já dormiram? Aí eu cheguei aqui e falei, e aí, amor, eles já estão dormindo, não sei o que. Tá, eles foram dormir bem, tudo. Mas eu fiquei muito culpada. Sim. Tipo, mas como assim? Eu não dei boa noite no dia do aniversário dela. Aí eu voltei a tomar banho, não sei o que. Eu entrei no quarto. Falei, Nina, boa noite, minha linda. Que dia lindo que você teve de aniversário, né? Que gostou. Culpa. Sabe, essa culpa que fica assim, meu Deus, como é que pôde? Você ficou lá trabalhando e Mas daí é o tempo todo, a gente tem que ficar, né, se exercitando, assim, de que tá tudo bem, eu tô fazendo o meu melhor, tá tudo certo. Porque tem o julgamento de todos os lados, né? Tem E o nosso princípio, que eu acho que é o julgamento. próprio, que é o mais difícil de É lidar. pesado. Pelo menos pra mim. Pra mim também. Porque Nossa, os é aquilo outros, que- eu já tô me libertando, falando, dane-se o que os outros pensam. Mas aquilo que eu sinto e penso que é duro de Da onde carregar. será que vem isso? Essa coisa mesmo que tá, né? Do que a culpa? Intrínseca na gente. Tá, porque é isso. A gente vem carregando, a gente ri, a gente ouve essa frase e reproduz sem pensar. Ah, a culpa é da mãe, a culpa materna. Às vezes a pessoa nem tá pensando, a culpa é da mãe mesmo, né? Que foi trabalhar, que tá com as amigas, mas você reproduz. A gente, quando é criança, a gente aprende um monte de coisa, suga, repete e a gente vai replicando. Então, eu não tenho dúvida que essa frase é uma frase que a gente fala muito sem pensar. E eu espero que você que esteja aí do outro lado e ouvindo, tá aqui com a gente nessa noite, que a gente possa realmente, enquanto mulheres, pensar em como a gente pode fazer para melhorar isso. Uma coisa que eu falei é acolhimento. A outra coisa é acolher a outra, né? Então, assim, gente, primeiro, eu tô vendo aqui um recorte da vida dela. Ela deu um grito. Eu não sei o que aconteceu o dia inteiro. Eu não sei. Eu tô vendo o filho dela sentado ali Tô vendo a filha dela dormir sem ganhar boa noite. Mas eu vi o dia inteiro que você passou com a Nina. Eu vi tudo aquilo que você fez, um dia incrível de aniversário pra ela. Entendeu? Eu não posso pegar esse recorte do boa noite e achar que eu tenho o poder de julgar e te atribuir a tal da culpa. Não é minha responsabilidade. Então, nós, enquanto mulheres, a gente precisa ter esse lugar de sororidade uma com as outras e de acolhimento, de falar assim, cara, eu só tô vendo um recorte, né? Eu não sei da vida dela e tá tudo bem. Então, não vou mais repetir isso, não vou mais ensinar pras minhas filhas isso. Tá vendo, filha, aquela menininha dentro do carro, mesmo que a gente veja uma situação extrema, por exemplo, né? E você vê uma criança no estacionamento dentro de um carro sozinha. Claro que você vai lá e fala assim, cara, a culpa é de quem? É da criança que ficou sozinha no carro? Mas aí nem a culpa é a responsabilidade, né? A responsabilidade não está sendo exercida por aqueles pais que deixaram aquela criança. Por aqueles pais. E não é assim, nossa filha, eu tô com a minha filha no carro, falo assim, nossa filha, olha aquela criancinha ali sozinha no carro. Isso aí é culpa da mãe, isso aí não pode. Porque a mamãe te deixa sozinha? Mamãe não te deixa sozinha. Então a mãe que deixou, que horror, né? Então imagina se eu falo isso pra minha filha, o que de crença, né, já vai estar sendo embutido na cabecinha dela e aquilo que ela vai crescer ouvindo. Agora, se eu falo assim, olha, filha, essa criança não deveria estar sozinha, né? Essa criança devia estar com os pais, porque ela é uma criança pequena. Né? Olha como muda. Adulto, né? Um adulto, os pais, a avó, o vô, alguma coisa assim, não é? Sim. Então, a responsabilidade ela tem que ser dividida e a gente volta de novo na história da aldeia, né? Por que é a mãe? Por que a culpa é da mãe? Quem que deixou? Às vezes tava com o vô. O vô entrou pra comprar uma cerveja e deixou a criança no carro. Olha acabei de falar os pais. Mas no automático a gente já vai pra mãe, É que os pais né? são os responsáveis, né? Na verdade, assim, jurídicos e tal, na maioria das vezes. Ou, né, não só jurídicos, mas os responsáveis pela criança. Mas, eventualmente, pode ser uma avó, um tio, um vô, alguém que deixou a criança, né, nessa situação.
Então, eu acho que lidar com a culpa materna é um exercício de desconstrução, porque não é do dia pra noite que a gente vai falar, não, tá tudo bem, que nem eu falei, a gente tem que se acolher e tudo. Mas é automático? Não. É óbvio? Não. Eu tô acreditando na primeira vez que eu tô falando pra mim mesma, tá tudo bem, Ariane. Ela não entrou na escola porque ela tá sentindo sua falta, mas tá tudo bem, porque você é uma mãe que brinca, porque você é uma mãe que faz, porque você é uma mãe que dá o seu melhor. Eu sei, Ariane. Eu falando pra mim mesma, eu sei, Ariane, eu sei a mãe que você é, acredito em você. Mas eu tô ferida, entendeu? Eu tô aqui e sei que, tipo, ela tá na escola e eu quero muito chegar em casa e equilibrar esses pratos, sabe? Aí entra o meu objetivo pra mas me você sentir vê- também tranquila. Mas eu acho que é isso, né? A gente vai, reconhece e se acolhe, né? Porque a gente sabe, né? Não, eu tô fazendo o melhor, né? Aconteceu isso, tem esse fato que tá de repente, né, dando uma desestruturada na rotina, né, dos filhos, mas também tem esse outro nosso lado que é muito bacana também e que ninguém tá vendo, né, que são esses recortes. Agora, e a gente vai trabalhando para melhorar, né? Porque eu acho que isso também. O que você faz com aquilo, né? O que você faz? Tá, ela não tá querendo entrar na escola. Ah, não tá querendo entrar na escola, o problema é dela. Tô Ela nada que com entre. isso. Sabe? Que é problema dela. Aí tá chorando, faz de qualquer jeito. Então, assim, mais uma vez, né? Como a gente achar esse lugar, esse equilíbrio? Tá, a Ariane tem que ser a Ariane, tem que ser a profissional, né? Enfim, que gosta de trabalhar e que faz as coisas dela, Aí e que às é o vezes desafio. precisa ir pra São Paulo e que precisa isso. A Antonella vai sentir? A Antonella vai sentir. E tem como a gente tentar lidar com isso da melhor maneira possível? Tem sim. Então, o que como, não dá né? é pra gente fechar os olhos. Não tá acontecendo Né? nada. E fingir que nada tá acontecendo. Os nossos filhos dão sinais, a gente precisa ouvir, né? E fazer, não é só ouvir também. Agora, quando a gente fala dessa questão da culpa, né? Uma coisa que me tranquiliza, assim, sempre que eu lembro, né? É quando eu lembro do Rudolf Steiner, da antroposofia, que fala assim, os filhos, né? Antes deles chegarem aqui, eles nos escolhem. Eu acredito totalmente Né? nisso. Então, assim, quem que vão ser? Eles escolhem os pais nessa estrutura, enfim, esse assunto é muito profundo, mas de uma forma bem superficial aqui. Eles escolhem, né, aquilo que eles têm que lidar e passar. Né? Não só por isso, mais uma vez, que a gente vai lavar as mãos e falar, ele que escolheu, o problema dele, eu sou assim, Não. nada a ver. Não, porque a gente tá aqui para transcender também, para evoluir. Mas tem um lugar, né, que sim, escolheu, os meus filhos escolheram uma mãe que é artista, que ama o que faz no trabalho, que é educadora, que é professora, que gosta de viajar, mãe. que tem uma missão muito grande aí no mundo. E que é isso. E uma coisa muito importante que me E veio... que não é aquela mãe que vai ficar 24 horas dentro de casa. Só que é além, uma coisa que a gente passou, quase que a gente tocou, mas não aprofundou, que eu queria falar, é uma coisa muito importante que você trouxe. Não é só o trabalho, né? Porque parece que quando a gente... Ah, não, mas é que eu tava trabalhando. Então, você tem a desculpa que aquilo é uma necessidade. E por isso você pode e tem o direito de se eximir da culpa. Mas não é isso. Tem outros lugares. Por exemplo, a gente poder fazer uma viagem de casal. É a gente poder ir pro bar com a nossa amiga. Difícil. Isso culpa bate muito pior. Muito. Né? Eu, quando vou fazer uma viagem, pensar em fazer viagem com o André, primeiro eu tento, em todas as possibilidades, se não consigo levar as crianças. Você sabe que eu não Eu consegui... fico, mas será que a gente não consegue levar? Mas será que a gente... Mas será Você já que não conseguiu dá? fazer isso? Mas- Já conseguiu viajar assim? Não a trabalho, tá? Não é, eu vou viajar a trabalho. Eu vou viajar com o André pra gente ficar junto. Se curtir, sem criança, nós dois. Eu acho que sempre a gente se curte, mas sempre fala, não, é que antes eu vou dar um curso em tal lugar, então a gente vai aproveitar e depois curtir Era em tal isso lugar. que eu queria saber. A gente sempre acha, né, amor? A gente sempre acha Aquilo que dá suporte pra não sentir a tal da culpa, né? Eu não consegui chegar nesse lugar de falar assim, eu vou fazer uma viagem com meu marido e tá tudo bem. Porque a gente precisa se reconectar como casal depois de 5 anos maternando e paternando uma paternidade superativa também. De tipo assim, cara, vamos ter um momento só pra nós dois? Vamos poder, sei lá, fazer amor e falar alto porque não dá, né? Ou vamos poder fazer amor sem dormir no meio porque a gente tá cansado, sei lá. Ou simplesmente vamos curtir um silêncio. Vamos curtir um nada pra fazer. Vamos curtir um momento de sem ter quero fazer cocô no meio.
qualquer coisa do tipo, né? Assim, de um momento de reconectar mesmo. E aí vem a culpa. Agora, eu tenho um casamento em novembro de uma amiga na Bahia. E olha só que louco, eu tava falando assim, porque é de uma amiga da faculdade. A galera não tá querendo levar os filhos. Eu vou levar, falei. Aí minha mãe virou e falou assim, nossa, que absurdo. Por que não vai levar as crianças? Imagina, na Bahia, praia, casamento. Como que não vai levar as crianças? Vai perder a praia, vai perder tudo? Entendeu? E aí eu falei assim... Mas, mãe, tá tudo bem. E se o casal precisa ter um tempo, tá tudo bem. Mas eu acho que, por exemplo, eu reproduzo esse comportamento porque eu aprendi esse comportamento. E ela aprendeu esse comportamento. Quando que ela poderia fazer isso, entendeu? Na geração dela. Então, que a gente tem um comportamento diferente, inclusive para dar liberdade pros nossos filhos, pras nossas filhas, serem livres, mais livres da culpa do que nós somos hoje. Sim. E é um processo, né? É um processo. Porque eu também já ouvi muito isso da minha mãe. Acho que assim, de geração em geração a gente vai melhorando, né? Mas assim, nossa, vai deixar Cecília? Vai ter que fazer não sei o quê? Exato. Nossa, mas cadê as crianças? Nossa, aí dá até aquele negócio, né? Você fala, oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Ah, tudo bem. E aí, cadê as crianças? Ai, meu Deus, cadê as crianças? Será que eles estão? Né? Não, mãe, calma, tá tudo bem, né? Parece que vem um peso. Então, é muito importante a gente que tá agora aqui, né, com os nossos filhos, a gente já ir lidando com isso de uma forma mais leve. Exatamente. Né? Porque, assim, ninguém merece, sabe? Por que que a gente não pode respirar um pouquinho? Por que que a gente não pode... Por quê? Né? Por que que a gente não pode... Inclusive, por exemplo, outra coisa que é a culpa... Mas isso é uma coisa nossa, né? Porque Total. ninguém nunca falou. Fabiana, você não pode viajar sem os seus filhos. Você é proibida de fazer isso. Você tá proibido. E quando você, por exemplo, foi no meu aniversário, né? Que foi assim, tipo, não foi uma viagem de casal, porque até o casal você tem até uma justificativa, fala assim, nossa, meu casamento tá difícil, eu preciso me reconectar com meu marido, sei lá, né? Você ainda tem mais culpa. Mas quando você vai fazer um rolê de amigas, aí a culpa é maior. Porque assim, você está deixando os seus filhos, você está deixando não só os seus filhos, você está deixando o seu marido pra ir lá gandaiar com suas amigas, entendeu? E eu lembro que, assim, pra quem não sabe, eu fiz 40 anos e convidei as minhas amigas mais próximas pra passar um final de semana comigo no meio do mato ali, só mulheres, só amigas, sem filhos, sem marido, sem nada. E eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, um dos melhores aniversários que eu fiz na vida. E você que tava lá pode dizer. E dizer mais, que não foi só pra mim. Todo mundo tava com aquela necessidade, tipo, gente, como a gente precisa disso, né? Ninguém sabia como era tão importante aquele momento. E depois vem o plus de como você volta pra casa. Leve, né? Como você volta pra casa recarregada. Aí você vai ser uma melhor mãe. Esposa. Vai ser melhor esposa. Tudo. Vai ser melhor tudo. Né? Então, esse também é um caminho, eu acho, né? Mais um caminho pra gente pensar e pensar nessas coisas que nos trazem bem-estar, para que nós possamos ser mães melhores, para que nós possamos ser esposas melhores, para que nós possamos ser seres humanos melhores. Né? Então, eu acho que assim, tem muita coisa para falar sobre culpa, mas eu acho que o principal a gente dividiu com vocês no episódio de hoje, mas não acabou, porque eu acho que como nesse Cinecast aqui a gente é artista, a gente já fez sketch hoje, já fizemos reels de humor, eu queria saber o seguinte: você tem uma música pra gente poder falar sobre esse assunto, que você acha que retrata um pouco desse universo que a gente tá falando aqui? Tenho. Eu acho que essa música, assim, quando a gente pensou nisso, veio essa música e eu acho que o Ivan Lins fala muito bem sobre essa questão da culpa. Vamos ouvir? Vamos. Perdoe a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem
de amigos, perdoem a falta de abrigo. Os dias eram assim. Que forte isso, né? Esse perdão que eu acho que a gente primeiro tem que pedir pra nós mesmas, né? Por carregar essa culpa, de falar assim, tá, tudo bem. Que era justamente o que a gente conversou até aqui, né? Esse perdão, como é forte essa música, Fabi. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E eu acho que é uma música pra gente refletir mesmo, porque ao mesmo tempo que a gente, né, você vê, ela fala muito dessa questão da gente de sufocar, né, a criança também, o filho, enfim, de se sentir sempre também muito responsável. E com isso a gente acaba sobrecarregando pro nosso lado, né? E, enfim, a gente tem que saber que tem muita coisa que também que não tá sob o nosso controle. Não tá. Né? Perder o controle é necessário. Você já ouviu essa frase? Alguns momentos da nossa vida é preciso a gente perder o controle, né? Para que as coisas fluam. Até no parto, por exemplo, né? A gente desliga uma parte do cérebro para poder ativar a outra e poder parir. Então, a gente precisa perder o controle. Então, acho que fica também essa lição, que nós, mulheres, possamos nos acolher, empoderar e usar a sororidade feminina. Inclusive, manda esse podcast para sua amiga, sabe? Vamos refletir juntas. Vamos pensar sobre isso juntas. Manda mensagem pra gente, sabe, saber o que vocês pensaram disso. Vamos conversar no Instagram. A gente tá no @aqui_pode_ser. A gente tá lá no @Ariane_Ferrari. A gente tá no @Ninho Musical. Então a gente tá ali acessível para trocar com vocês. A gente não quer que esse podcast seja um lugar onde a gente fala e é ouvido. A gente quer muito, muito, muito ter a troca de vocês. Então compartilhem, tragam as experiências de vocês, vamos conversar sobre esse assunto e muito mais. E pode deixar também sugestão para os próximos episódios aqui. É isso aí. E a culpa, vamos tentar lidar com isso, não é? Porque não é fácil. E não existe uma receita também. Não existe. Né? Mas acho que tendo esse espaço aqui, né, pra gente debater sobre esse assunto e sobre outros diversos temas, é isso que a gente precisa. Porque só da gente falar aqui Alivia. sobre isso já dá um alívio. Eu vou voltar pra casa sem dúvida nenhuma mais leve hoje, depois de tudo que eu contei pra vocês aqui, nesse círculo de intimidade, porque eu me sinto assim nesse espaço, e esse Cinecast é pra isso, pra gente se sentir íntima e confortável pra falar de tudo aquilo que a gente sente e pensa. Então, minha amiga, obrigada, nasceu, estreamos, tô muito feliz. Parimos esse projeto. Obrigada por estar comigo nessa história e comprar tudo isso junto, totalmente juntas. Obrigada, e também obrigada aos meninos que estão aqui atrás fazendo um excelente trabalho, os nossos Andrés, André Talamonte, André Moreira e Daniel Tarzoni, nossa equipe maravilhosa. Obrigada a vocês por estarem aqui, por dar essa cara de cinema, essa cara de arte, esse som limpinho que você tá ouvindo aí na sua plataforma de áudio. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até lá. Vai ser um tema maravilhoso. Já posso adiantar? Dupla maternidade. Vamos receber convidadas aqui, 2 mães, então vai estar incrível. Tem visita. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado e aqui pode ser. Pode.